O que a gente vai estudar agora é titulometria, que é análise quantitativa, análise gravimétrica, tudo bem? Vamos lá. Titulometria. Titulometria é a continuação de cálculo estequiométrico. Existem dois tipos de cálculo que nós vamos ver aqui. O cálculo gravimétrico, que é de massa a massa, e o volumétrico. Mas seja como for, em qualquer dos casos, a gente tem que transformar para número de mols e depois jogar no cálculo estequiométrico, propriamente dito. Ocasionalmente, nós podemos utilizar atributos de equivalente gramo, que foi aquele negócio que eu te ensinei. Molaridade A, volume de A, multiplicado por Y de A, é igual a molaridade B, volume de B, multiplicado por Y de B. E se for massa, a gente pode substituir direto as massas. Massa pelo volume. Número de mols pelo volume, perdão. Então, bora lá. Titulometria. Primeiro que a gente vai ver aqui é o chamado processo. Deixa eu escrever certo aqui. Gravimétricos. Tudo bem? Sim. Vamos lá. Vamos fazer um exercício para a gente entender como é que funciona isso daí. Primeiro processo gravimétrico que a gente vai trabalhar é a chamada porcentagem. Lembra como é que faz uma análise química de laboratório? Não. Bom, vamos lá, é o seguinte. Exercício número 1. A análise de uma amostra de 3,90 gramas. Uma amostra de 3,90 gramas de sal, gramas de amostra de sal de cozinha, revelou (8,61 gramas de AgCl. Determine o teor, a porcentagem, de NaCl na amostra. Em laboratório, é muito comum o processo gravimétrico quando nós queremos descobrir a porcentagem de um íon em uma dada solução. E a partir dessa quantidade de íon determinar a amostra padrão. No caso do sal, a gente faz uma análise, por exemplo, para a gente descobrir a quantidade de cloreto que existe na amostra. Se a gente descobrir a quantidade de cloreto, a gente consequentemente não consegue descobrir a quantidade de cloreto, de sódio. A gente sabe a proporção para um, então basta descobrir a quantidade de cloreto. É isso que a gente fez agora. É dada a seguinte reação: NaCl reage com o nitrato de prata, produzindo AgCl e NaNO3. Lembra a regra: quando você faz a reação de dois sais, cloreto de sódio e nitrato de prata, sempre vai ter um produto. Obviamente, os dois sais que eu estou falando de cloreto de sódio e nitrato de prata, eles são solúveis em solução aquosa, obviamente. Eu sempre vou ter um produto solúvel e um insolúvel, tudo bem? De maneira geral, quando a gente faz essas análises de gravimétricos, preste bem atenção nesse detalhe, é fundamental que um dos sais seja insolúvel. Pode me dizer por quê? É importante que um dos sais seja insolúvel? É. Porque facilita a filtração. Por que facilita a filtração? Porque facilita a filtração, na verdade. E se a gente pesar, por que eu estou falando isso? Como é que funciona isso daí? A gente pega a amostra e reage. Coloca uma quantidade correta mesmo para reagir completamente. Aí vai formar o precipitado. Aí tu filtra esse precipitado. Aí tu queima o papel. Vai colar na estufa e queima o papel. Aí aquele sal que sobrou ali, tu pesa com todo cuidado. Aí tu faz os cálculos estequiométricos para relatar. Porque aqui, olha, o sal insolúvel, quem vai ser? Vai ser o cloreto de prata. E o solúvel, a solução, vai ficar o nitrato de sódio dissolvido. Bom, então o problema nos disse que a reação revelou que eu tenho 8,61 gramas de AgCl. Bom, é bem simples. Basta descobrir qual é a quantidade de NaCl que produz
Esse precipitado. Vamos lá fazer? Primeiro que a gente faz aqui, não esquece, pelo amor do nosso Jesus Cristo, é o balanceamento da equação. Tá piscando esse bichinho? Não é porque isso está tirando um pouco minha atenção. Calma, seja uma pessoa feliz, tá? Que tá gravando. Então, o que nós temos aqui? Primeiro, NaCl. Primeiro, balanceamento da equação, obviamente, né? Um sódio. Essa é a reação 1 para 1, tá bastante simples. Bora lá, resolver o problema. Primeiro, vamos lá. A massa desse cara é quanto? Supondo que nós... Vamos lá. Sódio é 23, o cloro é 35,5, o nitrogênio é 14, quem mais? Oxigênio é 16 e a prata... Pô, a prata é ótima. Eu não lembro também. A prata é de... Calma. Então, sim, por favor. Prata é de 108. Prata é 108. Bacana aqui. Então vamos lá, fazer o primeiro cálculo aqui. Cloreto de sódio vai ficar... Primeiro calcular a massa molar do cloreto de sódio, que é 23 mais 25,5 vai dar 58,5. Então, na primeira linha eu coloco o que a equação diz. Está lembrado desse esquema, né? Bom, a equação diz que 1 mol de cloreto de sódio, ou seja, 58,5 gramas de NaCl, reagem para formar quanto de cloreto de prata? 108 mais 35,5. Isso aqui vai dar 143,5 gramas de cloreto de prata. Aí o que diz o problema? O problema diz que foram produzidos 8,61 gramas de AgCl. Isso vai dar quantos gramas de NaCl? X. Tudo bem? Vai ficar quanto isso daqui? Vai ficar 58,5 vezes 8,61 dividido por 143,5. Isso aqui vai dar 58,5 multiplicado por 8,61 dividido por 143,5. Isso aqui vai ser igual a 3,51. Dá 3,51 gramas de NaCl. Ora, a minha amostra era de quanto? A minha amostra era de 3,9 gramas de sal. Não esqueça de perguntar o problema. Qual é o teor de NaCl nessa amostra? Então, o que eu sei? 3,90 gramas era a minha amostra. E se era a minha amostra, equivalia a tudo. Amostra inicial. Equivalia a 100%. Os 3,51 foi quanto eu achei, portanto isso equivale a X. Então 3,51 multiplicado por 100 dividido por 3,90. X é igual a quanto? A 3,51 vezes 100 dividido por 3,90. Isso aqui vai ser igual a 90%. Então, aí está me dizendo que para formar esse precipitado foram utilizados 3,51 gramas de cloreto de sódio, é isso? Exatamente. Tenta entender isso daí. Essa análise, a gravimetria, ela é utilizada para descobrir a pureza de uma amostra. Tudo bem? É um procedimento de laboratório padrão. E como é que a gente faz isso? A gente supõe que seja feito algo, né? E faz as reações conforme as nossas tabelas. No caso do sal, a gente tem que fazer uma dupla troca. Reação para formar com outro sal, com nitrato de prata, para formar um produto solúvel e outro insolúvel. O insolúvel a gente descobre a quantidade de cloro. Por estequiometria, a reação já vai revelar a quantidade de sódio que colocou. Bom, eu tinha 3,90, mas eu descobri, na verdade, que desses 3,90, apenas 3,51 era efetivamente cloreto de sódio, que participou da reação. Muito bem, o resto é impureza. Por exemplo, se a pergunta fosse diferente, qual a porcentagem de impureza dessa amostra? 10%. 10%. Entendeste a ideia? Entendi. Bora fazer isso. Essa parte é muito importante. Já aparece muito com as nossas questões da prova, tá bom? Vamos lá.